Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que essa palavra entre na mente de vocês. Irmãos, sem demorar, abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. É a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Todos acharam? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, começando do versículo 1. Enquanto você acha aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, não é 13, é 3, 1, 2, 3, capítulo 3, e versículo 1. Enquanto você acha, eu vou preparar a mensagem para entrar no conteúdo que o Espírito Santo colocou na minha mente desde ontem. O Espírito Santo vem falando comigo hoje de madrugada, quando eu me levantei, quando o Espírito Santo mandou eu abrir em Timóteo e estudar o que eu vou pregar agora. O Espírito Santo falou muito comigo. Então eu quero dar o tema dessa mensagem, ou seja, eu vou gerar um título para ela que tem tudo a ver com o que vai ser pregado. É o tema da mensagem. O tema é: a sua conduta define quem você é. Repetindo, a sua conduta define quem você é. Irmãos, o que vem a ser conduta? Conduta é uma palavra que é derivada da palavra prática, ou seja, a minha conduta define as minhas práticas. Conduta e prática têm o mesmo significado. O que eu pratico? O que eu faço? Então, conduta tem a ver com as minhas práticas. E a prática, no sentido de conduta, e conduta no sentido de prática, não está relacionado àquela prática que você só faz uma vez por semana, tipo: eu tenho a prática de jogar futebol todo final de semana, eu tenho como prática andar de bicicleta todo sábado com o pessoal que anda de bicicleta. Não, essa conduta, essa prática, ela não tem a ver com aquelas que você faz esporadicamente, mas como prática esporádica. Tem pessoas que têm uma prática esporádica de pescar. De 15 em 15 dias ela vai pescar. Toda a folga que ela tem uma prática de pescar. Então isso já faz parte da conduta dela. Então, não estou me referindo a essa prática esporádica. Quando eu falo de a sua conduta define quem você é, eu estou falando daquelas práticas que fazem parte da minha estrutura psicológica do meu dia a dia. Ou seja, a minha conduta diária, todo dia, toda semana, todo mês, todos os anos da minha vida. Então, a sua conduta, de onde vem a sua conduta? De onde surge a sua conduta? Como é que ela é gerada na sua mente? Se você nasceu,
Todo ser humano, ele nasce um bebê igual uma folha branca. Na testa de nenhum ser humano está escrito assim, quando ele nasce: você prostituta, esse aqui já vai ser ladrão, esse aqui vai ser político, esse aqui vai ser empresário, esse aqui vai ser chefe do tráfico. Não, nenhuma criança, até mesmo o filho de uma dona de bordel ou o filho de uma traficante, da maior traficante, eu estou falando no sentido feminino, que tem traficante homem e traficante mulher. Então nem a filha, nem um recém-nascido de uma traficante já nasce para ser traficante. Nem um filho de um bebê, ou melhor, de uma mãe que gerou esse bebê na cadeia, por ela ser traficante, ou por ela ter cometido um crime, por ela estar presa por qualquer situação, o bebê que ela gerou, que ganhou ali, saiu da cadeia para ter o bebê e depois voltou para a cadeia depois do resguardo, esse bebê não nasce para ser bandido, para ser igual à mãe. A gente sabe muito bem na história humana que pessoas que eram perversas, os seus filhos não seguiram o mesmo procedimento da perversidade dos seus pais. Então ninguém nasce para ter uma má conduta. As condutas, elas são definidas e colocadas na nossa estrutura psicológica pelo que o pai e a mãe ensinam, pelo que a mãe pratica e pelo que aquele filho vai crescendo e vai vendo na comunidade onde ele vive, na escola onde ele vai, na igreja, com os amigos que ele anda. Tudo vai gerar uma crença, uma programação e vai desenvolver essa conduta. Então, se uma criança ela nasceu e ela desenvolveu ao longo da sua vida uma boa conduta, isso tem a ver com o que ela aprendeu. Já diziam os antigos: escola de pai, formação de filho. Em algumas raras exceções, os pais, mesmo não prestando, os filhos se tornam bons cidadãos, boas pessoas. Existem filhas que foram estupradas pelo próprio pai, porém cresceu e se tornou empresária. Perdoou o pai, apesar de não conviver muito, mas tirou aquele peso do coração e se tornou uma empresária. Mas já há outras pessoas que sofreu a mesma coisa, foi estuprada pelo pai ou por um parente, cresce revoltada, cresce irada e não desenvolve nunca na vida. Então existem algumas exceções onde a gente escolhe que tipo de conduta a gente quer ter, porque até de 0 a 8 anos, uma criança está no período de assimilação. Que é isso, pastor? Assimilando, ela está o quê? Ela está observando como o pai e a mãe vivem, como os irmãos vivem, e ela vai crescendo ali. Até 5 aninhos, ela mal tem contato com o mundo, é mais com os pais, com os irmãos, e ela vai absorvendo ali os costumes da família, as crenças, os valores. Se aquela família acredita em Deus, se não acredita, se é espírita, se é macumbeiro, se é do candomblé, se é da magia negra, eles vão aprendendo aquilo ali. Ou seja, até os 8 anos a criança está absorvendo isso aí. De 8 a 14 anos, a criança sai da assimilação e vai para a modelação. Ou seja, ela vai modelar o meio, ela vai querer parecer com algum grupo, ela vai querer se encaixar em alguma comunidade, e aí ela vai começar a modelar a menininha da escola, a amiguinha da igreja, vai modelar qualquer coisa que ela vê, modela ator, modela um profissional da área de saúde, modela
um halterofilista, uma pessoa que faz natação, ou seja, ela vai modelar. Porém, dos 15 aos 18, 20 anos, é quando a mente do ser humano está pré-definida. É quando ela já escolhe mais ou menos o que ela quer. Se ela quer se formar numa faculdade, se ela quer seguir uma vida, uma carreira, né? Ou se ela quer viver no tráfico, colocar filho no mundo, andar nua, porque a gente sabe muito bem que tem meninas de 12, 13, 14 anos que já tem filho. Tem criança aí com 14 anos que já está botando filho no mundo. Tem mãe com 16 que já tem 2 meninos. Tem mãe com 18 anos que tem 3 filhos. Então, isso tem a ver com a pré-definição. Então, de onde vem a minha conduta? Eu estou ensinando de onde vem a conduta. A conduta vem dessas coisas que eu acabei de falar. Porém, a sua conduta é definida pela sua programação mental que eu acabei de falar. Todas essas coisas vão programar sua mente. E a sua programação mental, ela vai gerar os seus pensamentos. Porque o que você pensa tem a ver com o que você aprendeu, com o que você vive, com as suas crenças, né? Ou seja, e seus pensamentos vão gerar as suas crenças, porque de tanto você pensar, você vai acreditar. E suas crenças vai gerar o que tem valor para você. Por exemplo, para o traficante, o que tem valor para ele é traficar. Então, a crença dele gerou na mente dele que a droga tem valor para ele. Quando a pessoa se prostitui, é porque a prostituição tem valor para aquela pessoa. Quando a pessoa vive na mentira, é porque a mentira tem valor para ela. Ou seja, quando ela trata o pai e a mãe mal, é porque isso faz parte da programação mental dela como valor, por isso que ela faz. Porque o ser humano, ele jamais vai fazer algo que ele não valoriza, jamais vai querer algo que ele não valoriza. Por isso que quando alguém lhe convida para ir para um lugar que você não quer ir, simplesmente você não vai, porque não tem valor para você. Mas quando você vai para algum lugar, faz alguma coisa, é porque a sua mente está dizendo que aquilo tem valor para você. Então, se uma pessoa engana, é infiel a Deus, é porque a infidelidade a Deus para ela é uma coisa valorosa. Ela dá valor à infidelidade a Deus. Quando a pessoa despreza a palavra de Deus, é porque para ela a palavra de Deus não tem valor. Porque se tivesse valor, ela iria valorizar. Pastor, me explica melhor isso. Vou te dar um exemplo. Por que é que uma pessoa aprende a fazer bruxaria, macumbaria, a fazer despacho, aprende a baixar entidades, né? Aprende a ser mãe de santo, pai de santo? Porque tudo aquilo é aprendido. Ninguém chega na macumba e diz, pronto, já sou pai de santo. Não, a pessoa vai aprender. Então, se o ser humano tem a capacidade de aprender a fazer um ritual que separa casamento, que destrói empresa, que mata a pessoa, porque tem obra de macumba que é para matar mesmo, né? Então, se uma pessoa aprende como atrasar a vida do outro, amarrar a vida do outro, prejudicar a vida sentimental do outro, prejudicar o trabalho do outro, fazer ela adoecer, é porque aquilo tem valor para ela. Então, se tem valor, a pessoa vai lá e aprende. Então, é muito simples. Quando você é pastor de uma igreja, você não precisa muito para descobrir se uma pessoa ama Jesus ou não. É só ver que tipo de valor ela dá à Bíblia, que tipo de valor ela valoriza em relação à palavra de Deus.
Porque se ela valoriza a palavra, então aquilo para ela vai ser o que ela vai investir, é o que ela vai praticar. Olha o que dizia Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas por que Davi disse isso? Porque Davi valorizava a casa do Senhor. Quando Davi disse, mais vale um ano, ou melhor, mais vale um dia na tua casa do que 1000 anos fora dela, é porque Davi valorizava tanto a casa de Deus que ele foi capaz de dizer que 1000 anos fora da presença de Deus não valia a pena, entendeu? E que um dia na presença de Deus equivalia a 1000 anos. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Que quando a gente passa um dia na presença de Deus, a gente está abençoando 1000 anos da nossa trajetória. Claro que o ser humano não vive mais 1000 anos, mas se eu passo um dia na presença de Deus, eu vou abençoar 1000 anos da minha geração. Os filhos dos meus filhos, filhos dos meus filhos, filhos dos meus filhos, por aí vai, até 1000 anos eu estaria abençoando a minha geração. Mas por que Davi falou isso? Porque Davi, ele valorizava, aquilo tinha valor para ele. Então, as suas crenças geram o que tem valor para você. Então, tem pessoas que, quando você diz assim, nossa, eu não sei por que fulano só vive fazendo confusão, aonde chega arruma confusão, é porque na mente dela fazer confusão tem valor, ela gosta, é valioso para ela fazer confusão. Tem gente que, é por isso que Jesus disse, quem comigo não junta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que tem pessoas que só valorizam espalhar. Tem pessoas que valorizam juntar. Por isso que Jesus disse, quem com a gente não junta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Então, uma pessoa que é do contra Deus, contra a palavra de Deus, é porque ela tem isso como valor. Isso virou um valor para ela. Então, as suas crenças geram o que você tem valor para você, né? O que tem valor para você é o que você irá se dedicar e buscar para a sua vida. Por exemplo, tem gente que mente com muita facilidade, porque ela valoriza tanta mentira que para ela a mentira já virou uma coisa da mente dela, já está unido na mente dela. Tem gente que valoriza tanto fofocar e falar mal da vida dos outros, que isso para ela é uma coisa que ela não abandona nunca, porque já virou valor para ela, já tem valor. Porque aquilo que você não valoriza, você joga fora. Eu até gostaria de fazer uma pergunta para as mulheres que estão me ouvindo. Você quer valorizar um sapato velho que já quebrou e não presta mais? Você vai jogar no lixo. Agora, um sapato que você comprou, por exemplo, um Carme Stefan, que custa R$ 1.500. Você pegou R$ 1.500, um salário mínimo e mais um pouquinho, e comprou uma sandália da Carme Stefan. Minha amiga, se a tua irmã pegar essa sandália sem tu mandar, vai dar uma confusão, porque você valoriza. É uma coisa que você valorizou, que você investiu dinheiro, né? Ou seja, aquilo que você valoriza é o que você vai buscar para a sua vida e manter na sua vida. Não é só buscar, você vai querer isso com você. Tem mulher que valoriza ser mulher de bandido. Ela adora ser mulher de traficante, mulher de bandido, né? Ou seja, isso para ela é valor. Tem gente que tem valor, vê valor em andar com quem não presta, em andar com quem se prostitui, em andar com quem faz o mal, com quem é desobediente a pai e a mãe. Tem gente que se acha descolado, que acha da hora xingar a mãe, porque acha que está por cima da carne seca, né? E tem grupo de mulheres e homens que amam isso aí, que valorizam isso aí. Porém, tem pessoas que valorizam andar na verdade, nunca mentir,
respeitar pai e mãe, respeitar a palavra de Deus, nunca enganar. Por quê? Porque essa pessoa aprendeu, tá certo? Que esses princípios para ela é que tem valor. Então, eu estou até dando uma aula para que você que está aí ouvindo a palavra de Deus, inclusive até para a pastora Lourdes, que é uma grande pastora e que é uma mulher de Deus, que foi dela que eu aprendi a ser o que eu sou hoje, porque ela me ensinou que a palavra de Deus é que eu deveria valorizar. Então eu estou falando o seguinte: como é que eu, como pastor, descubro as pessoas que vão juntar comigo e não as que vão espalhar? Porque Jesus disse: quem com a gente não junta, espalha. Então, como é que eu, pastor, vou saber? Não precisa eu orar para Deus me revelar. Não precisa eu fazer campanha para Deus me revelar. Só precisa eu observar a conduta das pessoas. Simples. Qual é a conduta dos membros da minha igreja? São pessoas que respeitam a palavra? São pessoas que o pastor dá um conselho, ele cumpre a risca? São pessoas que o pastor chama ele para vir para a igreja, para jejuar, para orar, ele vem? Então, essa pessoa, para ela, aquilo tem valor. Agora, quando você chama uma pessoa para a igreja, convida a pessoa para uma campanha, bota o povo para orar, e a pessoa não vem, não ora, não quer conversa com Jesus, é porque Jesus não tem valor para ela. E me perdoe, para esse tipo de pessoas, eu não dou nem atenção, não quero nem conversa. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, ele não é uma mercadoria barata que eu tenho que ficar oferecendo, não. Por exemplo, quando você vai na feira, você vai ver lá o cara gritando, a mulher gritando: olha o mamão, olha a macaxeira, a minha é boa, é 2 quilos por R$2. Ou seja, está oferecendo. Mas Jesus, irmão, não é para ser oferecido para uma pessoa que não valoriza ele. Jesus, ele é para ser pregado e ensinado para quem valoriza ele. Pastor, me mostra isso, pastor, na Bíblia. Vou te mostrar. O próprio Jesus, no início do seu ministério, ele se criou em Nazaré, uma cidade que conhecia a conduta dele, o caráter dele, porque ele cresceu naquela cidade. A cidade conhecia o pai e a mãe, que eram pessoas íntegras, homem e mulher trabalhadora, honesta, digna. Sabia que ele era um bom filho, sabia que ele com 13 anos de idade, ele já calou a boca de 70 eruditos idosos, e aquela fama dele percorreu por Nazaré. Todo mundo sabia que Jesus era um bom filho, obediente, que conhecia a Torá, o Pentateuco, os 5 livros, ele sabia na ponta da língua, a lei inteira. Tanto que ele ensinou aos mestres da lei, a 70 mestres da lei. Porém, quando Jesus começou o seu ministério, em Nazaré, sabe o que fizeram com ele? Ficaram com ódio dele e quiseram matar ele. Então, o que significa? Ninguém valorizou Jesus. Sabe o que foi que Jesus fez? Também não vou ficar nesse lugar. Foi para Galiléia. Ou seja, quiseram matar ele, jogar ele de uma montanha abaixo. O que é que eu aprendo? É um erro do pastor ficar insistindo em dar Jesus para uma pessoa que não valoriza a pessoa de Jesus. Porque quem valoriza a pessoa de Jesus vai praticar o que Jesus manda a pessoa fazer. E quando ela pratica, só vai dar certo na vida dela. Quando você vê uma pessoa que todo mês, toda semana só tem BO para contar, só tem problema, é porque Jesus e nem a palavra de Deus tem valor para ela. Porque se tivesse, quando ela começar a valorizar Jesus, sabe o que vai acontecer? O próprio Jesus vai mudar a vida dela. Porque olha o que Jesus diz: achegai-vos a mim. E ninguém se chega a Jesus se não valorizar ele. Você só chega perto de uma coisa, ou de uma pessoa, ou de um lugar, quando você valoriza. Por exemplo, se alguém lhe convidar para tomar um banho de praia lá em Tambaú, e você odiar a praia de Tambaú, você não vai, porque você não valoriza. Você não valoriza. Se alguém lhe convidar para comer um prato de cuscuz com leite, que é comum aí no Nordeste, e você odeia cuscuz com leite, não valoriza, você não vai comer cuscuz com leite. Você vai na casa do amigo, mas não vai comer.
porque você não valoriza. Então Jesus é a mesma coisa na nossa mente. Quando a gente valoriza Jesus, aí sim o pastor tem que dar Jesus para quem valoriza, né? Não adianta você dar um remédio para uma pessoa que vai pegar o remédio. Eu digo isso porque eu sou profissional de saúde há 20 anos, né? E eu sei muito bem que tem dois tipos de paciente: aquele que crê piamente no doutor e faz tudo que o doutor ensina, e aquele que quer saber mais do que o doutor. O doutor chega e passa o remédio e diz: olha, você vai tomar 3 vezes por dia isso aqui. Ele diz, toma um dia, outro não toma, e depois quer culpar o doutor que não melhorou. Ou seja, do mesmo jeito, irmão, é Jesus. A gente só pode dar Jesus, ensinar Jesus para quem se chega a Jesus e valoriza. Por isso que ele disse: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ainda que o vosso pecado seja vermelho como carmesim, eu torno branco como a lã. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer? Se você me valorizar, você pode estar no pior BO. Eu vou mudar, vou deixar tudo bom para você. Vou mudar a sua história, vou tirar você do cativeiro, vou destruir seus inimigos, vou glorificar o meu nome na sua vida, vou lhe prosperar, vou lhe dar esposa, vou lhe dar casa, vou lhe dar renda. Você vai ser dizimista na minha casa, você vai ganhar almas com seu caráter, porque você me valorizou. Agora, se você não me valoriza, você não vai ter nada, porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Então a gente só busca aquilo que a gente valoriza. Mas tem gente, irmão, que está buscando confusão, buscando andar com quem não presta, buscando a mentira, buscando o engano, buscando a falsidade, buscando a maldade. Então, se você busca isso, você vai ter isso na sua vida. E Jesus vai me dar alguma coisa? Não, ele só dá para quem ama ele. O pão só é dado para os filhos, não para os cachorrinhos. A gente jamais vai tirar o pão da mesa dos filhos para dar para cachorrinho. Está lá escrito na Bíblia, foi Jesus quem falou. Então, meu irmão, o que é valioso para você? Tudo isso eu falei para entrar na mensagem que eu vou falar. A conduta de uma pessoa define quem ela é. Ou seja, tudo isso que eu falei foi para você entender aonde eu vou pregar. Foi uma preparação, só uma introdução da mensagem. E nós vamos agora entrar para ler Timóteo 3 e versículo 1. Vamos lá, olha o que está escrito em Timóteo 3, versículo 1. Primeiro você precisa entender uma coisa antes de eu falar. Essa carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita quando Paulo estava preso, pouco antes dele ser decapitado, porque Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Ele foi um mártir da palavra de Deus, do Evangelho. Então ele mandou essa carta, ele já estava preso na sua última prisão, onde de lá ele iria ser decapitado. E ele mandou essa carta para Timóteo, porque Timóteo, ele foi ensinado pela palavra de Deus, pela sua mãe e pela sua avó. A avó dele já era uma mulher de Deus, e a mãe também, e desde os 5 anos já ensinava ele, porque uma criança judia, ela começava a aprender a Torá Sagrada aos 5 anos de idade, para com 13 ela já ter tudo na cabeça. É aonde a Bíblia diz, no livro de Provérbios: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer não vai desviar. O que é que o provérbio está querendo dizer? Tudo que você ensina de bom para a sua criança vai gerar a programação mental dela. E se essa programação mental dela vai gerar os pensamentos dela, os pensamentos dela vai gerar as práticas dela, e a prática dela vai gerar o que ela valoriza. Então, se você ensina a respeitar pai e mãe, se você ensina a pessoa a ser um cidadão, se você ensina a palavra de Deus, que é o manual que Deus deixou com a sua mente aqui na terra, para que o ser humano seja bem sucedido e vá para o céu, se você ensinar isso, quando ele crescer, a programação mental dele vai dizer: eu não vou mentir porque isso não tem valor para mim, eu não vou me prostituir porque isso não tem valor para mim, nunca vou enganar porque isso não faz parte dos meus valores, não vou ser preguiçoso porque isso não faz parte dos meus valores, jamais vou xingar minha mãe porque isso não faz parte dos meus valores, jamais vou desobedecer o pastor da igreja porque isso não faz parte dos meus valores,
Jamais vou viver de confusão, porque isso não tem valor para mim. Ou seja, uma pessoa dessa, ela vai ser a melhor cidadã que uma face da terra pode ter. Porque é isso que a palavra de Deus gera no ser humano. Ela transforma você num bom cidadão. Você nunca vai dar trabalho às autoridades. Você nunca vai ver uma pessoa que ama a palavra de Deus presa porque cometeu um crime. Você nunca vai ver a empresa de uma pessoa de Deus ser presa pela Receita Federal, pela Polícia Federal, porque está sonegando imposto. Não. Porque uma pessoa de Deus, ela é honesta, ela respeita as autoridades e respeita a Deus, porque ela aprendeu isso com o pai e com a mãe. Então vamos ler aqui, que eu tenho meia hora agora para pregar. Até agora foi uma preparação. Então vamos lá. Olha o que é que Paulo está dizendo, irmão. Primeiro, Paulo diz assim: saiba disto. O que é que Paulo está dizendo? O que significa saiba disto? Paulo está dando um aviso imperativo. O que é aviso imperativo, pastor Isaac? Tem aqueles avisos que não são imperativos. A palavra imperativo vem de imperial. Imperial vem de rei. Só o rei é que tem imperialidade. E quando um rei dá um aviso, é como uma lei. Por exemplo, quando um rei chega assim e diz assim: olha, cuidado com aquilo. Se você fizer aquilo que o rei está dizendo para você não fazer, ele vai mandar cortar a tua cabeça. Porque é um aviso imperial. Entendeu? Então, mas existem avisos que não são imperialistas, ou seja, não é imperial. Não é um aviso com ordenança imperial. É aquele aviso do tipo: fulano, tu tá lembrado que amanhã tu tem que tomar teu remédio? Isso não é imperial. Você pode tomar amanhã, pode tomar mais tarde, você pode tomar no outro dia, na outra noite, porque não é um aviso com ordem imperativa. Mas quando o aviso é ordem imperativa, você tem que fazer, meu irmão, porque senão vai dar errado. Então olha só o que é que Paulo está dizendo aqui: saiba disto, ordem imperativa, ou seja, aviso imperativo. Olha, Timóteo, isso aqui é verdade, vai acontecer, vigia com isso. Olha o que é que ele diz aqui: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Bom, vamos definir aqui nos últimos dias. Todo ser humano sabe o que significa os últimos dias, últimas horas, últimos momentos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Exemplo, vamos fazer de conta que você tirou 30 dias de férias. E aí você viajou para o Caribe, para Cancún, para a Disney. Então você está 30 dias de férias. Quando vai dando 27 dias de férias, você já sabe que está nos últimos dias. Então todo ser humano sabe quando está chegando o tempo final de alguma coisa. Então Paulo está dizendo que nos últimos dias, ele está falando nos últimos dias que antecederia a vinda de Cristo. Então ele vai dar um sinal da vinda de Cristo. E é um aviso imperativo: olha, Timóteo, vai acontecer isso aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. De que tempo ele está falando? Paulo não está falando do tempo da chuva e do sol, porque é comum do ser humano, quando está chovendo, dizer: o tempo hoje não está bom, né? A gente diz logo, se estiver trovejando, muito relâmpago, a gente define o tempo bom e tempo ruim com muita chuva ou sol. Quando está o sol, o povo diz: nossa, o tempo está bom. O tempo está bom para uma praia. O tempo está bom para uma piscina. O tempo está bom para eu fazer um churrasco. O tempo está bom para eu ir na casa da mãe, da sogra. Então, Paulo não está falando desse tempo. Tempo, natureza. Paulo está falando, esse tempo aqui está se referindo à conduta do ser humano. Por que, pastor, esse tempo tem a ver com conduta? Porque, irmão, quem define o tempo no sentido do dia a dia, tirando o tempo da natureza, mas quem define o tempo aonde você vive é a conduta que você tem. Por que a Bíblia diz assim: andai em paz com todos, e a santificação
sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que a Bíblia manda eu andar em paz com todos? Porque quando eu ando em paz com todos, significa que o meu tempo vai ser bom, né? Eu estou em paz com todos. Agora, quando eu não ando em paz com todos, o meu tempo vai ficar ruim, porque todo o tempo eu vou viver de confusão, de briga. Então, eu estou falando desse tempo. Então, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Mas quem é que produz o tempo terrível? O tempo terrível não é produzido pela chuva que cai ou pelo sol que vem. Por mais que passe uma semana chovendo, 15 dias chovendo, isso não é tempo terrível. Por mais que inunde uma cidade, que invada as águas, encha a casa do povo, isso não é tempo terrível. Porque esse tempo depois o sol vai vir, vai secar, as pessoas recuperam tudo que perdeu. Mas esse tempo que Paulo está falando aqui, ele está falando do caráter das pessoas, que não tem como você praticamente recuperar. Então olha o que Paulo está dizendo aqui. Vão vir tempos terríveis. Aí ele vai dizer que tempo é esse. Os homens serão egoístas. Primeiro parágrafo. Ou melhor, os homens serão egoístas. Tem uma vírgula aqui. Vamos lá. O que é um egoísta, pastor? É uma pessoa que só pensa em si. Ela não está nem aí para o sentimento do próximo. Se o próximo estiver sofrendo, ela não está. É aquele ditado que diz no Nordeste: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Está queimando no do meu vizinho e em mim não está. Problema dele. Então, uma pessoa egoísta. E o interessante, irmão, que Paulo está dando esse conselho não é para o povo do mundo, está dando para um servo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Que dentro da igreja teria as pessoas desse jeito. Paulo não está dizendo que é só no mundo, não. Dentro das igrejas vai ter gente egoísta. O que é uma pessoa egoísta? Ela só quer que o pastor ore por ela, mude da vida dela, tudo para ela. Mas ela não quer ser fiel à palavra. Ela não quer ir no jejum. Ela não quer ir para os cultos, fica dando desculpa. Ela não tem prazer porque não tem valor para ela mesmo. Lembra que eu falei do valor? Então ela não vai. Então são pessoas egoístas, filhos egoístas. Tem mulher egoísta, irmão, fria, que não dá carinho ao homem, não dá atenção ao homem, não se preocupa em fazer o que o marido poderia ser bom para o marido, desde comida, casa, limpeza, conversa, dedicação, né? Não, é egoísta, na base do egoísmo. E tem homem também do mesmo jeito, que não está nem aí para a mulher. Ele bota o feijão e o arroz dentro de casa, o dinheiro da carne, e se vire. Não faz nada para a mulher, frio. Homens egoístas. Né? Mas por que os homens são egoístas? Porque eles já eram assim com os pais. Porque tem filho que na infância e na adolescência já xinga o pai, xinga a mãe, desobedece a mãe, aí se torna egoísta, porque ele quebra a cadeia de valores. Então são homens egoístas. E essas pessoas, elas vão ser egoístas no trabalho. O que é um funcionário egoísta? Ele só faz o que tem de fazer. Ele não é excelente em fazer um pouco mais. Nossa, eu vou fazer isso aqui para ajudar meu patrão, porque se ele prosperar, eu também vou estar prosperando. Não. Ele quer lascar o patrão. Então ele é egoísta. Ele fica até pensando assim, quer saber? Vou daqui a 6 meses, vou meter essa empresa no pau, vou pegar o dinheiro desse otário. Isso aí é egoísmo, irmão. Pessoas egoístas que só estão do seu lado para sugar o que é bom de você e nunca se dedicar para você. E isso está relacionado a todos os aspectos da vida. Tem pastor, irmão, que é tão egoísta que ele só está construindo igreja grande e não está nem aí em pregar uma palavra verdadeira, em ensinar a verdade para que as pessoas vá para o céu. Ele está querendo ver a igreja cheia. Então, tem egoísta em todos os segmentos. Dentro da igreja, tem médico egoísta, tem jogador egoísta, açougueiro egoísta, feirante egoísta, pai e mãe egoísta. Tem egoísmo em todo lugar, empresário egoísta. Meu irmão, tem até pobre ralé que é egoísta, entendeu? E tem ricos que também são egoístas.
só pensa em si. Então, Paulo está dizendo que os homens serão, ele estava falando, futuro do indicativo. O que é serão? Olha, Paulo, Timóteo, eu estou te indicando que no futuro, antes da vinda de Cristo, vai ser assim. Então comece a ensinar aí na igreja que vai ser assim. Prepara o povo, porque Timóteo já deveria preparar o povo naquela época, 2000 anos atrás. Ou melhor, 2000 anos não, menos de 2000 anos, porque o livro de 2 Timóteo, se eu não me engano, está aqui escrito aqui, ele foi escrito em 67 depois de Cristo. De Cristo para cá tem 2000 anos, então é 2000 menos 67 anos. Então o que acontece? Você vê o que? Os homens seriam egoístas. E qual é o outro ponto que Paulo está dizendo que os homens seriam? Avarentos. Pastor, o que é uma pessoa avarenta? Tudo para ela tem que girar em cima do dinheiro. Só faz se tiver lucro. Não faz nada por amor. Não tem amor essa pessoa. Tudo para ela tem que ter lucro. Mesmo que não ganhe dinheiro, mas tem que tirar proveito da vida dos outros. Ou seja, é um avarento. Ela nunca está do seu lado porque ela te ama. Ela está do teu lado porque ela está de olho em alguma coisa que você tem. Teu marido, tua inteligência, tua unção. Tem crente avarento, irmão, que só fica do lado do pastor para sugar a unção do pastor. Porque ele não está para ajudar o pastor, ele quer só sugar, ele é avarento. Ele é sugador. Olha, pastor, você tem que orar porque eu estou no BO. Aí vem na semana seguinte outro BO, pastor, o senhor tem que orar, porque o senhor é meu pastor e eu estou dizimando aqui, o senhor tem que orar. Meu irmão, deixa eu dar um aviso aqui para você. Olha, o pastor não tem que orar por avarentos porque ele dá dízimo na igreja. Não. Você não assinou a carteira do pastor, você não paga o NPS do pastor, se não dá férias, pastor. O pastor não é seu funcionário. O pastor trabalha para o reino de Deus. E o pastor não é seu empregado para você estar sobrecarregando ele com seus BO, com seus pecados, não. O pastor, ele está aí para lhe ensinar a ser bem sucedido. Se você não é bem sucedido, é porque você só dá valor ao pecado. Por isso que você não é bem sucedido. Porque na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quem dá valor à santidade e ao temor a Deus foram bem-sucedidos em toda a sua vida. Não tem um que seguiu os conselhos de Deus através dos patriarcas, através dos profetas, tá certo? E através dos evangelistas hoje, dos pastores, não tem um que não seja bem-sucedido. Quando você vê uma pessoa muito mal-sucedida, entra num problema, sai no outro, é porque o valor para ela é só no pecado, na mentira, no engano, na desobediência. Ela é avarenta. Ela é aquela crente que pega a Bíblia, vai para a igreja, mas ela vai pensando assim: olha, eu vou para a igreja, mas se o pastor orar e não resolver, eu saio da igreja. Se o pastor orar e não... Olha, esse BO que eu entrei não melhorar, quer saber da coisa, eu saio. Porque eu não vou ficar dizimando numa igreja. O pastor tem que orar por mim, o pastor tem que me ouvir. Meu irmão, a igreja não é ouvidoria da prefeitura, não. E a igreja não é delegacia para você ficar levando BO, fazendo BO direto, não, meu irmão. A igreja é um hospital aonde você chega todo arrebentado, quebrado pelos pecados que você cometeu, pelos erros que você cometeu, pela vida errada, as crenças que você tem, e o pastor começa a ensinar a lhe dar um remédio que você tem que tomar e praticar, que é o que? A palavra de Deus. E aí é a palavra de Deus que muda a sua vida, é você praticar, não é o pastor que muda. O pastor, ele é só um canal da bênção. Aí ele recebe a bênção e dá para você. Mas não é o pastor que tem que mudar a sua vida, e muito menos ficar carregando os seus pecados nas costas, não. Entendeu? O pastor, ele é um orientador para que você ensine. Porque veja bem, quando você vê um tenista bem sucedido, quando você vê um jogador bem sucedido, é porque ele tem um treinador. Por que Neymar é rico e milionário? Porque Neymar seguiu as orientações do treinador. Agora, não foi o treinador que jogou para o Neymar. Quando o Brasil vai jogar, não é o treinador, não é o técnico que joga no lugar de Neymar e ganha dinheiro para Neymar, não, meu irmão.
Não é o técnico que abençoa a vida de Neymar, não. É a habilidade do Neymar. É Neymar dentro do jogo, fazendo o que ele tem que fazer. Então, no reino de Deus é do mesmo jeito. O treinador é o pastor. Tá certo? A dieta do treinador é a palavra de Deus. Mas quem tem que jogar no campo é você, meu irmão. É você que tem que praticar, se tornar um bom jogador. Porque afinal a vida é como um jogo. Só ganha os melhores. Quem não é bom, perde, cai na mão do diabo. Simples assim. E só é bom quem pratica a palavra de Deus. Então, tem crente avarento? Um monte, irmão. Um monte de crente avarento. Nunca vi tanto crente avarento que só quer sugar a unção de Deus, mas não quer praticar o que é bom. O que é que tem mais, pastor? Presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? Ela chega na igreja e acha que sabe mais do que o pastor. Só porque ela tem um diploma de médico, de advogado, ou qualquer outro diploma, formada em letras, sabe o português muito bem, fala o português burilado, e aí ela vê o pastor simples falando uma palavrinha até errada, às vezes um português errado, e ela diz: olha, eu sou melhor do que esse pastor. Tu é nada, tu só tem a letra, o pastor tem unção, e unção vem do alto, unção não vem de faculdade. Não existe faculdade na face da terra que forme você para ter ela. Você só tem se você tiver caráter. Você só tem se você realmente valorizar Jesus. Jesus só dá unção para quem valoriza Ele. É por isso que a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para confundir as idiotas que acham que são grandes. Viu? Então é assim, meu irmão. É a unção de Deus que capacita o homem. Mesmo que ele fale por mole, por via, mesmo que ele não saiba nem conjugar o verbo, mas é a unção de Deus na vida dele que faz ele ter proeza. Então, mas tem um monte de crente presunçoso, irmão, que se acha. E o que é que Paulo está dizendo que vai ter também mais? Arrogantes. Quem é uma pessoa arrogante? O arrogante, irmão, ela nunca se humilha. Não tem humilhação. Ela pensa logo: eu vou ser pastoreado por uma mulher, porque tem uns idiotas aí que acham que mulher não pode ser pastora, né? Eu vou ficar numa igreja onde o pastor é uma mulher? Vou ficar numa igreja dessa não. Pastora não tem moral para mim não. Igreja tem que ter um homem. Deixa eu te falar uma coisa. Do que adianta tu estar numa igreja que tem um homem pregando e ele prega dele, não vem da unção de Deus? Porque a unção de Deus, ela não faz acepção de pessoa. Então, se o Espírito Santo não faz acepção de pessoa, então ele usa o homem e usa a mulher. Entendeu? Então, quando o pastor está pregando, não é o sexo dele que está pregando. Quem está pregando é a unção dele. E unção não tem nada a ver com sexo. Unção não tem nada a ver se tu é fêmea ou macho. Unção tem a ver que ela vem de Deus. Ou tu tem ou tu não tem. Se tu é um pastor macho e não tem unção, tu não vale nada. Tu é um paroleiro, uma lata vazia batendo. E se tu é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, aí sim, tu é uma pastora do Senhor, tu é uma pessoa que está conduzindo a obra do Senhor. Então, os arrogantes, eles são sempre arrogantes. Mas também Paulo está dizendo: olha, Timóteo, tem os blasfemos. O que é uma pessoa blasfema? O que é blasfemar? Toda blasfêmia, ela é uma zombaria a tudo aquilo que é santo. Quando você blasfema do que é santo, pastor, como é que eu blasfemo do que é santo? Vou te dar um exemplo. Tu chega com um problema na igreja, aí conta para o pastor escuta. Aí o Espírito Santo diz: meu filho, diga a ele que faça isso, que eu vou mudar a vida dele. Quem foi que deu a orientação? Foi o pastor ou o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. O pastor só transmitiu. Aí o que acontece? O pastor te ensina e tu não pratica. O que é que tu está fazendo? Tu está blasfemando do que é santo. Por quê? Porque aquele conselho veio do Espírito, não veio do pastor. E tudo que vem do Espírito Santo é santo. Se vem do Espírito Santo, não é para a gente desprezar, é para a gente honrar. É por isso que Jesus disse:
Quem blasfema contra o Pai tem perdão. É por isso que tem um monte de pessoas aí dizendo que Deus não presta, que Deus não existe, e Deus não está nem aí. Que isso não arranha a santidade de Deus, né? Aí tem gente que fala de Jesus, Jesus não presta, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Deus não está nem aí, porque isso não arranha o poderio do nome de Jesus. Mas quando toca no Espírito Santo de Deus, desce a sepultura. Desce a sepultura. É por isso que muitos que zombaram do nome de Jesus, achando que estava zombando do nome de Jesus, mas estava zombando da santidade que está em Jesus, que é o Espírito Santo, já desceram a sepultura, e todos eles vão descer. Então, irmão, blasfemos, crentes blasfemos, desobedientes aos pais, meu Deus do céu, isso virou moda. Meu irmão, antigamente um filho desobedecer um pai e a mãe era um evento que mal existia na face da terra, mas hoje virou uma coisa comum. Filhos desobedientes a pais e a mães. Eu nem preciso entrar muito nesse contexto, porque todo mundo sabe o que é um filho desobediente, e todo filho desobediente, o fim dele é triste, irmão, triste, tá certo? Desobediente aos pais, ingratos. O que é uma pessoa ingrata? Tu faz o bem a ela e ela só te dá em troco a maldade. Ingrato, todo ingrato é assim. Você faz o bem a ela, ajuda ela, dá conselho, fica do lado. Sabe o que ela faz? Ela sai de você e fica falando mal de você. Ela é ingrata, entendeu? E isso tá cheio na igreja, irmão. Na igreja, porque a igreja não é lugar de santo, não. Lugar de santo é no céu. A igreja tá com a porta aberta e entra todo tipo de gente. Entra aqueles que valorizam a palavra e aqueles que simplesmente não valorizam. Ímpios. O que é ímpio, irmão? Ímpio é todo aquele que quebra uma regra, quebra uma lei. O que é praticar impiedade? Impiedade é quando você infringe a lei de Deus e a lei dos homens. Você é uma pessoa ímpia. Sem amor pela família. Meu Deus do céu. Tem gente aí, irmão, que é tão frio de amor com a família, que ele tem a cara de pau de pegar a mãe e botar no asilo. Bota o pai no asilo e às vezes passa 2, 3 meses para ir fazer uma visitinha à mãe que está lá, meu Deus do céu, ainda consciente, com saudade dos filhos que ela se matou para dar de comer. E que muitas das vezes ficou de madrugada cuidando da doença, da febre, da gripe daquele filho. Mas aquele filho, sem amor com a família, às vezes não dá nenhuma ligação, não vai nem visitar a mãe, abandona a mãe, não respeita, não procura estar ali do lado da mãe. Uma pessoa dessa, irmão, me perdoe, na minha consciência, uma pessoa dessa não merece viver. Porque o pai e a mãe são a representação de Deus na nossa vida. Foi eles que geraram a gente para esse mundo, né? A nossa mãe pagou um preço. Então Paulo está dizendo aqui que são pessoas que são sem amor pela família. Mas uma pessoa que tem amor pela família, sabe o que ela vai fazer? Ela vai entrar no jejum, na oração, ela vai ser parceira da pastora, do pastor, para Jesus salvar a família dela. Isso é amor pela família. Ela vai querer levar a palavra de Deus para transformar, porque só a palavra de Deus é quem muda qualquer situação. Mas infelizmente são assim, as pessoas estão ficando assim. Paulo está dizendo que ia ficar assim. Irreconciliáveis. O que é uma pessoa irreconciliável? Com ela não tem perdão, com ela não tem volta, com ela se acha a rainha da cocada. Feriu ela, é misericórdia. Sabe, eu costumo dizer que são crentes macumbeiros, que você acontece uma coisa, não tem perdão, se possível ele mandava uma praga para te matar. Então, meu irmão, são pessoas irreconciliáveis, frias, sem perdão. Olha, existem homens irreconciliáveis que entristecem suas esposas e não tem a cara de pau, não chega, não tem a qualidade de chegar assim e dizer assim: me perdoe, eu fiz isso, eu não queria ter feito isso. E tem mulheres que são tão irreconciliáveis
que elas não têm a sensibilidade de te pedir perdão, de estar do teu lado, de querer fazer o melhor para você, porque não tem reconciliação. Hoje é assim, se casa por interesse, né? Não veja aí, teve um aí que o marido dela ganhou na Mega Sena, ganhou 50 milhões, ela mandou matar o marido. Aí descobriram, ela está presa e agora a justiça tomou tudo dela, pronto. Ou seja, o mundo está assim, frio, irreconciliável. Pessoas malignas que já estão do teu lado por interesse, né? Não está por amor. E Paulo está dizendo, olha Timóteo, isso vai acontecer. Aí Paulo diz outra classe de pessoas que vai vir também, os caluniadores. Ou seja, o que é caluniar? É você falar uma mentira da vida de uma pessoa ou do caráter de uma pessoa. Nem se você soubesse uma fraqueza dessa pessoa, você não tem direito de sair falando. Porque quem fala mal da vida do outro, seja verdade ou seja mentira, tem uma língua maligna, chama-se língua de Lashon Hará. Eu aprendi uma coisa no Paraná que diz assim, se você não tem algo de bom para falar da pessoa, então fique calado, porque pelo menos você não traz maldição para a sua vida, né? Então, são pessoas caluniadores, e o interessante é que calunia sem dó e sem pena. Não está nem aí, meu irmão, não estão nem aí preocupados com o que vai acontecer. Destrói a vida dos outros com calúnia, sem domínio próprio. O que é uma pessoa sem domínio próprio? É uma pessoa que não tem, ela não é comedida. O que é uma pessoa comedida? Tem gente, irmão, que tem 2, 3 pessoas conversando, ela chega no meio e já entra na conversa sem ser chamada. Não tem domínio próprio. Ela, por exemplo, tem membro de igreja que quer tomar a frente do pastor. O pastor vai fazer uma obra de libertação, a pessoa vai lá e quer tomar a frente do pastor. Não é assim, irmão. A pessoa tem que ter domínio próprio. Nem tudo você deve falar naquele momento, da forma que você quer. Você tem que ter domínio próprio, você tem que respeitar a autoridade. Você tem que ter domínio próprio. O domínio significa equilíbrio. Eu me domino, não sou um desequilibrado, né? Então, pessoas cruéis. O que é uma pessoa cruel, irmão? Pessoa cruel só faz maldade. Acorda pensando na maldade, passa o dia pensando como fazer maldade, anoitece pensando como fazer maldade, porque a mente dela é só cheia de crueldade, né? Inimigos do bem. O que é uma pessoa inimiga do bem? O que é bom? É bom respeitar, é bom ser feliz. Por que tem gente que fica incomodada com a felicidade dos outros? Porque ela é inimiga do bem. A pessoa tá feliz lá, aí o outro tá se comendo de raiva porque o outro tá feliz. Por exemplo, chega uma pessoa na igreja de pastor, eu trouxe meu carro zero para o seu ungir. Aí aquela pessoa que é inimiga do bem fica, né? Aqui, tá vendo? Vê se é mostrar. Só vê se é mostrar aqui, porque veio mostrar o carro novo. Meu irmão, isso é a pessoa que é inimigo do bem. Porque uma pessoa que ama o bem, quando ela vê o irmão prosperando, ela vai dizer, ô glória, meu irmão, que Deus te abençoe, né? Que Deus te dê muito mais, que Deus te prospere, que você se torne o maior dizimista dessa obra. Por quê? Porque a pessoa é amigo do bem. Olha, meu irmão, que casamento lindo você tem, que esposa abençoada, que marido abençoado, amigo do bem. Ela não vai ter inveja, ela não vai ficar com ódio, né? Da pessoa que está prosperando, da igreja que está dando certo, do ministério que está dando certo. Por quê? Porque ela é amiga do bem. Então tudo que é bom, ela gosta, porque ela é amiga do bem. E quando, olha, eu quero dar um aconselhamento aqui, uma revelação que Jesus me deu. Me segura aí mais uns 5 minutos que eu vou terminar. Olha só, quando a pessoa é amigo do bem, ela só atrai coisa boa. Quando ela é inimiga do bem, só arruma confusão, irmão. Só dá errado. Um dos sinais que a pessoa é inimiga do bem é que para onde ela vai, nada dá certo para ela. Sempre tem alguém perseguindo ela, sempre tem alguém fechando a porta para ela, sempre tem alguém dando errado para ela, nada dá certo. Por quê? Porque ela é inimiga do bem. A mente dela já é programada para ela ser inimiga do bem. Então o universo não vai dar para ela o contrário. Se ela é inimiga do bem, o universo só vai dar para ela maldade, porque ela é amiga da maldade.
E quando a pessoa é amigo da maldade, então tudo ela vê maldade. Ou seja, ela vai ver maldade em tudo. Por exemplo, eu vou mostrar isso na época de Jesus. Uma certa mulher, Jesus estava na casa de Simão, né? E não era Simão, discípulo de Jesus, era um outro Simão, que Jesus foi visitar. E uma mulher chegou e ela derramou um vidro de alabastro, que era um perfume caríssimo, que valia 1 ano de trabalho de um empregado. Era um perfume de rei e rainha. Ou seja, ela derramou nos pés de Jesus e começou a enxugar com os cabelos. Sabe o que Judas disse? Que desperdício, poderia ter vendido e ter dado aos pobres. Sabe o que é isso? Pessoa que é inimiga do bem, ela só olha errado, ela não vê o motivo da bondade. Aí Jesus falou assim: por que vocês estão condenando essa mulher? Ela está me preparando para o meu dia, ou seja, para o dia em que ele fosse ser crucificado e ressuscitado. E ele disse que durante o evangelho dele sempre iriam comentar o que ela fez, que seria comentado em memória dela todas as vezes que o evangelho fosse pregado. Então tem gente, irmão, que vê maldade em tudo, porque ela é inimiga do bem, entendeu? E tô já terminando, me segura aí mais um pouquinho. Aí vem os traidores, que Paulo diz. Meu irmão, o que é um traidor? Traidor é uma pessoa que aprende tudo seu, tá do teu lado, descobre tuas fraquezas e depois te trai, te abandona, fala mal de você, xinga você. Antes dizia que te amava e depois vai dizer para os outros: eu não suportava aquela pastora, olhe, me perdoe, graças a Deus que eu saí dali. Mas saiu dali, quando chegou aí, estava com a vida derrotada, com a vida destruída, não tinha nada. Mas, como é traidor, a mente já é programada para trair, abandonou. Inclusive eu vou até abrir os olhos da pastora Lourdes. As pessoas que foram abençoadas aí e hoje não frequentam aí, nem se preocupe, faz parte dessa classe de pessoas, porque os fiéis nunca abandonam. O fiel está na água e no fogo com a pessoa, não abandona nunca. Então, a Bíblia diz que os injustos não permanecerão na congregação dos justos. Então, não se preocupe com quem saiu, porque Deus tem muitos amigos do bem que Deus vai mandar para essa igreja. Tem muita gente aí que está sofrendo e que é amigo do bem, e Deus vai levar para essa igreja para ele prosperar, para ele dar certo, para ele ficar do seu lado aí, para essa obra crescer. E Deus vai levantar pastores e pastoras amigas do bem desse rebanho aí, ó, desse rebanho. Então, traidores, precipitados. O que é uma pessoa precipitada? Ela fala antes do tempo, define as coisas sem saber, tudo antes do tempo. Precipitada. Por que muito casamento está dando errado? Precipitação. Por que muito relacionamento está dando errado? Precipitação. Por que muito ministério não vai para frente? Precipitação. Por que tem gente que entrou na igreja, era obreiro e do nada já quer ser pastor? Precipitado. Ela acha que já está preparada para isso, mas não está. É uma precipitação. Ou seja, tem gente que se precipita em tudo, por isso que dá errado. Então, soberbos, pessoa soberba já sabe como é que ela é, né? Ela é um pouco orgulhosa. O soberbo vem do orgulho, todo orgulho vem da soberba. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, quando a pessoa ama os prazeres, é porque os prazeres dão valor para ela. E o que é que dá prazer para ela? Bebida, festa, andar com as amigas, com os amigos, e Deus e a família por último. Por quê? Porque o valor dela está nisso e não na amizade com Deus. Então, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Quando a pessoa é amiga de Deus, é porque a programação da mente dela diz para ela que Deus é valioso. E a gente só quer ser amigo daquilo que a gente dá valor.
Por exemplo, por que a gente cuida do nosso carro? Por que a gente cuida da nossa casa? Porque a gente dá valor ao carro, dá valor à casa. Por que a gente cuida dos nossos filhos? Porque a gente dá valor aos filhos. Por que a gente cuida da esposa e do marido? Por que a gente respeita a esposa e o marido? Porque a gente dá valor, a gente está valorizando. Agora, quando a pessoa não é amiga do marido, não é amiga do noivo, do namorado, né? Não é amigo da noiva, nem do namorado, nem da esposa, não é amiga do pastor, não é amiga da obra, não é amiga da família, é porque ela não valoriza, simples assim. Então é mais amiga dos prazeres do que amigo de Deus. Você pode observar que quando tem festa, a cidade lota, mas para buscar Deus, ninguém vai. As igrejas, é mais gente nas festas rave, nos pancadão, nos paredão, como chama aí, né? Do que dentro da igreja. Dentro da igreja tem poucas pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz, tá certo? Que o número dos perdidos é maior do que o número dos que vão ser salvos. Então, infelizmente, o número dos amigos do mal, dos amigos dos prazeres, é maior do que aqueles que são amigos do bem. Então, só que com uma diferença: o mal, mesmo sendo maior, mesmo parecendo mais forte em quantidade, mas nunca vai vencer os amigos do bem, porque quem é amigo do bem anda com Deus. E a Bíblia diz: se Deus é por você, que é amigo dele, quem é que pode ser contra você? Pode se levantar o mundo inteiro, o inferno inteiro vai cair debaixo dos seus pés. Por quê? Porque você é amigo de Deus. Me aguente mais um minutinho que eu vou terminar agora. Então olha só: tendo aparência de piedade. Nossa, agora para encerrar, essa é mais forte. O que é uma pessoa que tem aparência de piedade? É uma pessoa que você olha para ela, ela é educada, ela sabe, olha pastor, é aquela pessoa que mal levanta o tom de voz, tem uma aparência de piedade, mas dentro dela ela nega o poder da piedade. Ela é fria, calculista, ela só tem uma aparência de piedade, ela é um sepulcro caiado. O que é, pastor, sepulcro caiado? É que dentro do sepulcro só tem restos mortais, mas fora tem até cerâmica. Tem gente que botou até cerâmica no sepulcro, fica bem bonito, uma coisa linda, mas dentro só tem restos mortais. Às vezes a pessoa morreu até de bactéria, né, de um vírus, de uma bactéria, só tem restos mortais. Então tem gente, irmão, estou encerrando agora, que ela tem só a aparência de piedade. Quando a Bíblia fala de aparência, é porque tudo que é aparente não tem fruto. Ou seja, Paulo não está dizendo que os frutos dessa pessoa é de piedade, é só a aparência. Então o que Paulo está querendo dizer? Observe a conduta da pessoa, porque é a conduta da pessoa quem define quem ela é diante de Deus e diante dos homens. Então, irmão, estou fechando a Bíblia agora, tá certo? E eu estou encerrando essa palavra dizendo o seguinte para você: observe a conduta, observe a prática, porque a conduta define quem a pessoa é diante de Deus, do reino do céu e do reino dos homens. Olha, eu vou terminar essa palavra dizendo o seguinte: os filhos de Siva ou Sheva foram, na época de Paulo, eles chegaram para um endemoniado e disseram assim: sai no nome de Deus a quem Paulo prega. O demônio olhou para esses rapazes, olhou assim e disse: ei, peraí, vocês estão me expulsando, é? Com que autoridade? Olha, Deus eu conheço, porque eu traí ele, eu vim de lá, eu sei quem é ele, sei que ele é poderoso. E Paulo também eu conheço, porque Paulo anda com esse Deus que me expulsou. E Paulo tem autoridade sobre mim, porque Paulo é respeitado no inferno. E vós, quem sois? Vocês não têm conduta para me expulsar. A Bíblia diz que o demônio partiu para cima, bateu neles e eles saíram nus, rasgados e envergonhados. Por quê, irmão? Porque a sua conduta define também que tipo de identidade você tem no inferno e no céu. Qual é a sua conduta? Qual é a sua identidade no céu? A sua identidade é de amigo de Deus? Porque se você for amigo de Deus, o diabo e o inferno vai te respeitar.
Eu vou te dar uma prova agora, encerrando a mensagem agora. Um bruxo, eu vi esse testemunho, que agora ele é pastor. Ele era bruxo de alta categoria, e a entidade que tomava conta dele, que mandava nele, o demônio que andava com ele, disse assim: olha, você vai num cemitério de meia-noite e vai pegar um defunto de 15 dias que morreu, vai abrir ele, vai tirar e comer as vísceras, os restos mortais, porque eu quero lhe dar um poder que você não tem, e você só vai ter se você fizer isso. Esse bruxo foi numa cidade, pagou uma grande quantidade de dinheiro ao coveiro para ele liberar um corpo de 15 dias, e o coveiro pegou aquele dinheiro e liberou. No dia da bruxaria, no dia que ele ia fazer isso, meia-noite, ele pegou a pá e começou a desenterrar o corpo, porque ele só poderia fazer isso sozinho. Quando ele estava desenterrando, o demônio apareceu para ele no cemitério e disse: epa, não mexa aí nesse túmulo. Aí o bruxo disse assim: como não? Eu paguei para ele, você não mandou eu fazer? Eu vou fazer o ritual que você disse que eu vou fazer, que é para ter o poder que você disse que eu vou ter. Ele disse: mas nesse túmulo você não pode mexer. Ele disse: eu posso sim, que eu paguei para ele. O diabo disse: nesse você não toca, porque se você tocar, nem eu vou poder lhe proteger e você vai ser fulminado e destruído. Aí o bruxo disse assim: mas vem cá, por que eu não posso? Ele disse: porque esse corpo aí pertence àquele lá de cima, e ele é maior do que eu. E o demônio falou isso e desapareceu. O bruxo ficou inquieto, nervoso, voltou para casa, não fez o ritual e ficou revoltado em saber que tinha um ser mais poderoso do que o que dava poder para ele. E no outro dia o bruxo foi lá e foi perguntar ao coveiro: vem cá, de quem era aquele corpo que eu fui desenterrar? O bruxo, o coveiro foi lá olhar na lista dos enterrados e descobriu que era a esposa de um pastor que morreu em boa velhice, né? E que há anos fazia a obra de Deus junto com seu marido, faleceu e descansou no Senhor, e fazia 15 dias que estava morta. Sabe foi que o bruxo disse? Se esse Deus protege os mortos que pertencem a ele, imagina os vivos. Então, meu irmão, aleluia, é motivo de glória. Se esse Deus protege até quem morreu, imagine quem está vivo. E a Bíblia, e eu vi o testemunho desse pastor, e ele aceitou Jesus, e hoje ele prega a palavra do verdadeiro Deus, do Deus poderoso no céu e na terra. Então, meu irmão, para encerrar, eu quero dizer para você: que conduta você tem? Porque até na sua morte ninguém vai tocar em você, se você tiver uma conduta de andar com Deus. Mas se você andou com o diabo, aí, meu irmão, me perdoe, é só fracasso. Então que Deus abençoe você, que você aprenda com esse estudo nessa manhã em jejum, que a sua conduta define quem você é e o seu futuro. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe a igreja, e que vocês tenham um dia abençoado, e que essa semana seja de prosperidade na vida de vocês, e à noite nós estaremos aí em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.